Classificação indicativa. Livre para todos os públicos. Olá! A reforma política tem sido apontada como a panaceia que pode corrigir as distorções hoje verificadas na representação política. Mas qual reforma teria esse poder? O relator da Comissão Especial, deputado Vicente Cândido, do PT de São Paulo, propõe que o sistema de financiamento público, como temos hoje, só seria compatível com a lista fechada, na qual os partidos indicam os nomes e a ordem daqueles que devem ser eleitos. Ao eleitor caberia escolher para qual lista iria seu voto. Em torno dessa medida se colocam as propostas de fim das coligações, federação de partidos, cláusula de barreiras e outras mudanças. O Câmara Debate da Rádio da TV Câmara vai conversar sobre a reforma política com os deputados Chico Alencar, do PSOL do Rio de Janeiro, e Marcelo Castro, do PMDB do Piauí, relator de um dos projetos de reforma recentemente discutidos pela Câmara. Deputados, o Congresso tem sido muito questionado na sua legitimidade para promover essa reforma. Seria mais indicado uma constituinte exclusiva, mas para eleger essa constituinte, ela não teria os mesmos vícios que hoje se aponta tanto no nosso processo eleitoral? Deputado Chico Alencar. Tânia, eu acho que o caminho mais democrático seria, em condições de igualdade de conteúdo das propostas, nós termos uma campanha para eleger uma Assembleia Nacional Constituinte exclusiva para fazer a reforma política. Aí ela tem uma missão irrenunciável com começo, meio e fim. E vai acontecer uma mudança mais substantiva. Para isso, nós precisamos também ter regras austeras e de igualdade de condições para as propostas, inclusive incorporando até dentro dessa Constituinte representação não apenas dos partidos, mas de figuras da sociedade. Ela teria um tempo determinado, digamos 1 ano, para fazer essa reforma. Agora, no horizonte, isso não está muito visível, apesar do derretimento absoluto do modelo político atual, do tsunami que nos atinge a todos. E acredito que o atual Congresso, inclui o Senado também, só tem condições mesmo de fazer mudanças tópicas. Talvez fim da coligação nas proporcionais, que já é um pequeno avanço, vai dar uma decantada nessa quantidade aí de partidos, boa parte deles de aluguel, porque se alugam até a partir dos grandes que os compram, é bom lembrar também. E tem uma discussão de cláusula de barreira, e que é muito polêmica também. Além disso, eu acho que pouco se avança. Mesmo o relatório do deputado Vicente Cândido perde força porque ele também é mais um dos investigados na Lava Jato. Isso é ruim para a sociedade. O povo olha de banda para a gente. E ele tem pontos interessantes, mas eu discordo dessa ideia de que, com o financiamento exclusivamente cidadão, do indivíduo e público, e somos contra agregar mais dinheiro público para a campanha. O fundo partidário já é farto, poupudo, mas você não pode ter a campanha do candidato. É claro que tem que votar no partido. Agora, nós defendemos aquela proposta da OAB, CNBB e mais 100 entidades de iniciativa popular de lei, do voto no partido, mas quem escolhe as vagas que o partido conquistou pela adesão do eleitor à legenda é o próprio eleitor. É a chamada lista flexível ou não é a lista fechada, a gente lista chega aberta. lá. Deputado Marcelo Castro, quem que deve fazer essa reforma? Bom, eu acho que nós deveríamos tentar mais uma vez. Nós já tentamos inúmeras vezes fazer uma reforma aqui política. Eu me recordo que quando eu ainda era deputado estadual, olha que faz muito tempo, eu estou no 5º mandato de deputado federal, um ex-deputado aqui, que foi depois presidente da Casa, depois foi senador, depois foi vice-presidente da República, o Marco Maciel, já defendia a reforma política e chamava ele da mãe de todas as reformas.
E a verdade é que durante todas as legislaturas que eu estive aqui, em todas elas nós tivemos tentativas de modificação da legislação eleitoral. Por quê? Porque há um consenso entre todos nós, os 513 deputados federais, os 81 senadores, que esse sistema atual não serve mais, está superado, está exaurido. Não é possível a gente continuar com um sistema tão deformado como nós temos atualmente no Brasil. O problema é que toda vez que a gente vai tentar fazer uma reforma, cada um dos 513 deputados tem uma reforma na sua cabeça. Ele quer de uma maneira. Quer dizer, a dificuldade está em formar um consenso para se chegar a um denominador comum e fazer alguma reforma substantiva, que nós não temos conseguido. Ao longo dos anos, nós temos feito reformas perfunctórias, superficiais, cosméticas, que não vão ao âmago do problema que nós temos. O âmago do problema do Brasil, do sistema eleitoral do Brasil, são basicamente dois. É a permissão de coligações nas proporcionais, que isso desvirtua a ideia de partido. Quando tem coligações aí, deputado Chico Alencar, que tem 10 partidos coligados. Ora, quando você bota 10 partidos dentro de um saco só, que o eleitor está votando naquela coligação, ele está votando a favor do quê? Você vai ver que tem partidos que vão convergir em situações, divergir em situações essenciais. E o outro grande problema, talvez o maior de todos, do nosso sistema eleitoral, é que nós fizemos uma cópia errada, que no mundo inteiro não funciona assim. Nós temos um sistema proporcional que pressupõe um sistema de ideias, de programa, de conceito, e ao invés de nós fazermos como o mundo inteiro faz, votarmos no programa, votarmos na proposta, votarmos no conceito, ou seja, votarmos no partido, o nosso sistema é proporcional e a gente não vota no partido, a gente vota no candidato. Então isso traz uma distorção incalculável, como, por exemplo, a briga dos candidatos do mesmo partido na eleição. Você vota em João e elege Pedro. E você propicia a ilogicidade, o absurdo de, em São Paulo, um estado só do Brasil, na eleição passada, nós tivemos 3.000 campanhas, 1.600 e tantos candidatos a deputado estadual, 1.400 e tantos candidatos a deputado federal. Ou seja, nós tivemos 3.000 candidatos. Cada candidato no Brasil, isso só existe no Brasil, faz uma campanha individual. Então, quantas campanhas nós tivemos em São Paulo na eleição passada? Tivemos 3.000 campanhas. Ora, em lugar nenhum do mundo, o eleitor é submetido a um constrangimento desse. Então, aí o Vicente Cândido está propondo o sistema distrital misto. Ele propõe o sistema distrital misto. Daqui a 2 eleições. Como uma solução definitiva, que é o que eu defendo também. Não, a gente vai chegar aí, deputado, eu só queria, só para esclarecer, porque a gente que não é tão especializado em política como os senhores que debatem isso há muito tempo, para o eleitor eu acho que fica um pouco confuso quando a gente fala que as coligações são o mal, a raiz de todo o problema de governabilidade, o erro do eleitor não saber quem ele está elegendo. A gente vê no mundo inteiro os partidos fazerem acordos para formarem governos, principalmente a Europa, né, que tem sistemas parlamentaristas. Quer dizer, os partidos fazerem acordo em torno de um programa. Eu queria só que a gente se desse para explicar para o eleitor por que isso é diferente da coligação. Os acordos dos países para formarem um governo e a coligação. Por que a coligação é tão ruim? A gente só fala que ela é ruim. Dá um exemplo da eleição municipal do Rio, retrasada, Eduardo Paes, candidato. Num debate, o nosso candidato, Marcelo Freixo, perguntou para ele em 2012, vem cá, diga aí os partidos da sua coligação. Ele não sabia, era uma sopa de letrinhas tamanha, que eram 17 partidos, e o problema não é a coligação, ela feita com base num programa, numa durabilidade, daí a ideia correta de federação partidária, que dura por todo o período
a que se referiu àquela eleição, a Juntos legislatura pra se eleger ou e o juntos mandato pra seguinte. administrar. Aí é uma confederação de partidos em cima de propostas programáticas. Isso é saudável e democrático. No Brasil, entretanto, o que acontece é carregação para agregar um tempinho de TV e rádio aqui, um acerto acolá. E aí dá essa sopa de letrinhas onde você, numa mesma coligação, tem gente com ética reconhecida, visão progressista sobre tema A, B ou C, e outros que são da lambança política e são super conservadores. E você, quando vota na coligação, está votando em todos. Então você vota no verde e está elegendo o amarelo. É esquisito. Por isso que proibir a coligação, autorizando a federação partidária, é o caminho mais correto. Acho até elementar. Agora, só para voltar à questão inicial, Tânia, nós, alvejados como estamos, entrando na segunda metade aí da nossa legislatura, daqui a pouco só vai se falar nas eleições de 2018, com o grau de degradação e de derretimento partidário, repito, temos muito pouca condição, já que cada cabeça tem uma reforma política. Eu não exageraria tanto assim, não, Marcelo, acho que tem, mas tem pelo menos umas 20 propostas diferentes. E eu acho que não vai sair nada, não, a não ser mudanças tópicas de novo. Por isso que uma Assembleia Constituinte, com debate prévio com a população, seria muito melhor. Deputado Marcelo Castro. Eu queria voltar ao assunto aqui que você puxou os países europeus. Lá é diferente daqui. Lá eles vão para a eleição cada partido individualmente. Eles não têm coligações durante o período eleitoral. Depois de eleitos os partidos, eleitos os deputados, é que eles se coligam, fazem um programa comum e se coligam em afinidades para compor a maioria de um governo. E também é bom... Às vezes demora a beça. Às vezes demora. E é bom a gente lembrar que eu fiz um estudo nos parlamentos do mundo inteiro. Normalmente, os parlamentos são dominados por 2 ou 3 partidos. Normalmente, 2 ou 3 partidos têm mais de 90% dos votos dos parlamentos do mundo inteiro. O Brasil, essa legislação que nós temos, promoveu uma fragmentação tamanha que o partido mais forte do parlamento hoje no Brasil, que é o PMDB, o meu partido, só tem 13% dos votos do parlamento. Isso não vale nada. A Dilma caiu por causa disso, porque na hora H mesmo, o partido dela só tinha 3% dos votos da Câmara. Então, essa fragmentação é que a gente precisa combater. É inadministrável, é ingovernável um país que tem 28 partidos representados no parlamento. Que cada matéria para ser votada, você tem que conversar com 28 líderes, com 28 presidentes de partido, e cada partido tem grupos, tem núcleos, que não obedecem à decisão do líder. E ainda tem parlamentares individuais que dizem, não, eu não me elegi por partido, eu me elegi pelos meus próprios esforços, eu vou votar de acordo com o que eu quero para o meu eleitor, por minha consciência, divergindo do partido. E cada grupo desse tem que ser conversado individualmente. Isso demonstra o quanto é irracional o nosso sistema eleitoral. No mundo inteiro, não existe um exemplo igual ao do Brasil. Nenhum país do mundo tem 28 partidos representados no Congresso Nacional. Nenhum país do mundo tem o partido mais forte, o partido do presidente da República, do chefe de governo, do primeiro-ministro. Só tem 13% dos votos do parlamento. Isso não existe em canto nenhum do mundo. Nenhum país do mundo faz 21 mil eleições, campanhas, como nós fizemos na eleição passada, 21 mil campanhas para o preenchimento das vagas de deputado estadual e de deputado federal. Essa deformação só existe no Brasil. Olha o que o nosso relator Vicente Cândido está propondo para 2018. Vamos deixar isso para depois do intervalo? Tudo bem. O Câmara Debate vai fazer um pequeno intervalo e volta daqui a pouco falando sobre lista, distrito. Até lá. O
Câmara Debate está de volta. Hoje nós estamos discutindo a reforma política com os deputados Marcelo Castro, do PMDB do Piauí, e Chico Alencar, do PSOL do Rio de Janeiro. Deputados, a gente começou e não continuou a falar sobre a questão como, então, melhorar essa escolha do eleitor. O presidente Temer falou que está achando que a lista fechada não está perdendo força e propôs a volta da discussão do distritão, que era uma proposta que o senhor combateu muito no passado. O senhor falou, deputado Chico Alencar, na ideia de o eleitor pré-ordenar a lista, né, em que ordem ele quer, quem que ele quer que seja eleito. O relator da reforma política anterior ainda ao senhor, o Henrique Fontana, propôs que haja primárias, que as primárias sejam abertas, que o eleitor escolha como deve ser formada a lista dos partidos, que isso resolveria o problema de afastar das listas pessoas que só estariam interessadas no foro privilegiado. E outra questão que muitos falam que o brasileiro não gosta, o brasileiro gosta de escolher em quem vota, não vai votar em partido, não tem essa cultura política. Deputado Chico Alencar, como que no meio desse Em primeiro lugar, cultura política é algo dinâmico, como qualquer cultura, é algo em formação, é algo que se constrói, que se altera. É evidente que se você coloca de imediato, vamos imaginar o calendário eleitoral sendo respeitado, o ideal era ter antecipação, viu, Marcelo? A gente renunciar ao que resta dos nossos mandatos, os suplentes também, e a gente fazer eleição geral para tudo no país, com novas regras, austeras. Mas isso também não está muito viável, não, em função dessa crise profunda aí. Inclusive para presidente da República, direta já. Muito bem, vamos imaginar que isso não aconteça, não é o mais provável. A não ser que haja uma grande ebulição das ruas, similar a 2013, essas demandas todas. Porque a crise é profunda, a gente não pode minimizar, não. A descrença no sistema político é avassaladora. Mas como a gente compatibilizar essa ideia correta de você votar num programa, num projeto, portanto, num partido, sem tirar do eleitor o direito dele escolher dentro desse partido, desse programa, desse projeto, aquele que ele quer ver representar, e sem sair nessa guerra de campanhas individuais, milhares, um colega de partido brigando contra o outro, às vezes dá até morte. O caminho é esse, e essa é uma proposta muito pensada e muito estudada, da Coalizão por uma Reforma Política Democrática, liderada pela OAB e pela CNBB. Você vota 2 vezes nas proporcionais. Pode ser no mesmo dia, inclusive. Na primeira, você escolhe a legenda, o partido da sua preferência, da sua convicção. A partir daí, você tem o cálculo de quantas cadeiras aquele partido ou federação partidária faz jus, conquistou nas urnas. E aí o eleitor, ele na lista já pré-ordenada, ele vota, se quiser, no candidato da sua preferência. Nesse sentido, ele pode rearrumar essa lista. Eu acho saudável, democrático, simples, garante ao eleitor de escolher o candidato. Agora, o eleitor tem que aprender que não existe candidato individual, não existe salvador da pátria, não existe redentor, Messias que vai resolver tudo sozinho. Uns aí que tentaram isso, deu no que deu, né? Jânio, Collor, etc. Então ele vota e escolhe o candidato dele também. Eu acho que isso dá mais sustentação a essa representação. Deputado Marcelo Castro. Eu acho que o mundo já tem uma larga experiência sobre o sistema eleitoral. A Inglaterra vota de uma mesma maneira desde 1264. Que é o sistema majoritário distrital. Quer dizer, é um sistema quase que milenar, que é praticado pela Inglaterra, pela França, pelos Estados Unidos. Mas aí só sobram 2 partidos. O sistema mais antigo que existe. E o resto do mundo, 60% dos países democráticos do mundo, votam em lista. E mais recentemente, a partir de 45 para cá, com a experiência alemã, se passou a juntar os 2 sistemas. Metade dos deputados eleitos pelo distrito e metade eleitos pela lista. E depois da Alemanha, vários países copiaram, como a Nova Zelândia, a Itália, o México, o Japão, a Coreia do Sul, as Filipinas, Taiwan, etc. Hoje há um consenso dos estudiosos do assunto, cientistas políticos, de que o sistema que melhor funciona é o sistema misto.
Então, o que é que o Vicente Cândido está propondo? E que eu propus também na minha época, que eu fui relator. Ora, se tem um sistema que todos concordam que é o melhor, por que não botar o melhor para o Brasil? Então, o Vicente Cândido está propondo o melhor para o Brasil em 2026. Aí viria a pergunta, se é o melhor, por que não em 2018? É porque seria uma mudança. Então, explica um pouco também o que é, deputado. Seria uma mudança tão radical para 2018 que não daria. Os deputados que estão aqui não aprovariam. Então, o que é que ele está propondo? Que o sistema distrital misto, por exemplo, São Paulo, tem 70 deputados. São Paulo seria dividido em 35 distritos. Cada distrito elegeria um deputado federal. E os outros 35 seriam eleitos pela lista. O eleitor iria para a urna e daria 2 votos. Um no deputado do seu distrito, da sua circunscrição, da sua região, e outro deputado do país, do estado todo. Então, votaria na lista. Um voto no deputado e o outro na lista. É o sistema que melhor funciona no mundo, que é o que nós estamos defendendo aqui para o Brasil. E como uma transição, nós então, em 2018, votaríamos na lista. Por que na lista? Porque o Tribunal Superior Eleitoral proibiu o financiamento de campanhas. E observe que o sistema que nós temos... Financiamento empresarial. Proibiu o financiamento de empresas. E observe, como é que nós vamos fazer eleição em 2018 se não tem o dinheiro das empresas e esse dinheiro correspondia a 80% do financiamento das campanhas? Como é que nós vamos fazer com dinheiro público 3.000 campanhas em São Paulo, como nós fizemos na eleição passada? Não pode. Então, o que é que o Vicente Cândido está propondo para 2018? As federações partidárias. E o voto em lista nessas federações partidárias, que o partido que quiser pode ir individualmente. Quantas campanhas nós teríamos em São Paulo, Chico? Provavelmente, em 2018, se fosse aprovado o relatório do Vicente Cândido, nós teríamos umas 10 campanhas. Então, nós sairíamos, Tânia, da irracionalidade, da estupidez, de fazer 3.000 campanhas em São Paulo para 10 campanhas. Agora, eu gostaria de entender por que a imprensa brasileira se colocou unanimemente, está jogando a opinião pública contra a lista, que é um sistema que funciona em pelo menos 70% a 80% dos países democráticos do mundo. Como é que um sistema que funciona e serve para o mundo inteiro não serve para o Brasil? Não, votar em lista é fazer o que o mundo inteiro faz. O que é que eu sou contra? Tudo isso que você falou aí, que o fulano propôs isso, o Fontana propôs aqui. Gente, chega! Está na hora de dizer chega! O que nos levou à posição ridícula que nós temos hoje foi essa jabuticaba brasileira. Ora, se tem sistemas que funcionam no mundo inteiro, por que não copiar o que o mundo inteiro está fazendo? Coloque 10 cientistas políticos numa sala, pergunte a eles qual é o melhor sistema eleitoral que existe no mundo. Eles vão dizer, é o sistema misto, de inspiração alemã. Por que a gente não faz isso para o Brasil? Para que ficar inventando a roda, se a roda já foi inventada há muito tempo? Nós vamos quebrar a cara de novo. Bom, deixa eu só colocar mais uma questão, porque aí a gente está terminando, nos últimos minutos, a questão do financiamento. Quem vai pagar essa campanha? A proposta cria um fundo eleitoral de 2 bilhões. Já existe um fundo partidário hoje que está em torno de 800 milhões por ano. Precisa criar um novo... Agora, porque o seu partido tem a única campanha que dizem que foi de sucesso nas últimas eleições de contribuição cidadã, né? Que os eleitores pagaram a campanha do Freixo no Rio de Janeiro. A Prefeitura do Rio, na cidade do Rio, que é uma cidade de 6 milhões de habitantes. E foi bem sucedida, foi uma campanha de doação cidadã. E nós conseguimos quase 1 milhão para a campanha. Deu para fazer muito bem o primeiro e o segundo turno. Não precisava de mais do que isso. Porque a gente também está mal acostumado com campanhas milionárias, suntuosas, marqueteiro, película, né, de cinema, nas aparições de TV. Pode reduzir, tem que fazer campanha franciscana e clara. E a doação cidadã é muito importante. O indivíduo com limite.
A proposta da OAB-CNBB, que eu já citei tantas vezes aqui, ela estabelece R$700, isso porque era o salário mínimo à época e o Supremo tem uma decisão que não pode vincular nada a salário mínimo. Mas então é em torno disso. E tem que ter um teto bem austero. Olha, Eduardo Cunha, muito amigo do Marcelo Castro, que o defenestrou, eu gosto sempre de denunciar isso, defenestrou da Comissão da Reforma Política, um parlamentar democrata, que ouvia, que conhece a matéria, o deputado Marcelo Castro, e o Cunha deu um golpe lá e o tirou dessa função, um absurdo. Pois bem, bom, tá lá, né? Passe bem aí nesse lugar tão horrível que é de privação de liberdade. Mas a gente entende que o financiamento ele vem dos cidadãos e também tem um setor público. Entendemos que o fundo público dos partidos ele já é o suficiente para você fazer campanhas, criar um novo fundo, a não ser que você criasse um fundo com doação empresarial, mas que não é destinado ao partido A, B ou C. É um fundo geral administrado pelo TSE e aí distribui pelos partidos. Mas tem um problema originário aí. Hoje, com a crise dos partidos, é injusto você continuar aquinhoando os grandes partidos que às vezes sofrem de nanismo moral e compram as legendas de aluguel pequenininhas. Então teria que zerar tudo. Mas eu acho que tem que combinar esse fundo público que já existe e é dinheiro aberto. Nós do PSOL temos só 6 deputados federais. Vivemos o suficiente para nossas ações, inclusive a Fundação Lauro Campos, produzindo livros, seminários, com o fundo partidário. É exagerado. Esse, então, o fundo eleitoral vai além da conta. Nós somos contra. Deputado Marcelo Castro. Bom, eu sou radicalmente contra que se fale em voltar financiamento empresarial. Sim, nós também. Nós chegamos aonde chegamos exatamente por isso. Observe as delações aí da Odebrecht. Eles vão dizer claramente, todos dizem, o dinheiro saía no período das eleições. Pelo menos o grosso do dinheiro era no período das eleições. Então, financiamento de empresa no Brasil, pelo menos por um longo tempo, até desensibilizar, descontaminar, a gente tem que ficar longe dele. O que é que sobra? Financiamento público, o autofinanciamento e o financiamento cidadão, né? O financiamento de pessoas físicas, com limites, porque hoje permite que uma pessoa possa doar 10% do seu rendimento no ano anterior. 10% de quem ganhou 100 mil são 10 mil. De quem ganhou 10 milhões são 1 milhão. E quem ganhou 10 bilhões é 1 bilhão. Então não é possível, isso está errado. Quer dizer, além do percentual, que eu sou a favor, tem que ter um teto, um valor absoluto. Na minha proposta, eu punha isso, eu tinha posto isso em R$10 mil. Quer dizer, ninguém pode financiar mais do que R$10 mil de uma campanha eleitoral. E ainda tem o autofinanciamento, que pela regra de hoje, você pode bancar toda a sua campanha, que é o caso do Dória, lá em São Paulo. Então, nós temos que agora... Não é assim? Pela regra, você não está sujeito a 10% do que ganhou, não? O candidato está, né? Não, não está. Deputados, a gente precisa terminar. Não está e ainda pode financiar tudo toda a sua eleição. Então, nós temos que pôr limite também no autofinanciamento. Então, eu sou a favor da proposta do Vicente Cândido, em que cria um fundo de financiamento da democracia modesto, que possa bancar todas as campanhas, porque o Chico citou aqui o caso do Freixo em São Paulo, no Rio de Janeiro. Mas era um caso de um candidato a prefeito popular. Imagine você fazer 3 mil campanhas em São Paulo para deputado estadual e deputado federal, como é que eles vão arrecadar dinheiro? É difícil. Bom, a gente vai continuar outra hora essa conversa. O Câmara Debate termina aqui. Você pode rever ou compartilhar este ou outros programas na nossa página ou no YouTube. Obrigada pela audiência.